Olá, seja muito bem-vindo nessa live. A gente vai falar sobre mulheres empreendedoras, sobre todo o processo de se posicionar no mundo do empreendedorismo, principalmente se você é mulher. Meu nome é Eric Rolf, eu sou especialista no desenvolvimento do potencial humano, venho ao longo dos últimos 6 anos ajudando dezenas de empresários, empreendedores e centenas de pessoas a desenvolver o emocional delas para alcançar o que elas desejam. Andréia Guimarães já entrou, show de bola. A Andréia vai participar aqui, ela é mentora especializada no tratamento e desenvolvimento de mulheres. E a ideia aqui é um bate-papo realmente bem leve, bem aberto para a gente se aprofundar. Vou tentar te convidar aqui. Olá, Olá! me escuta? Sim, tudo bem, Eric? Tudo ótimo. E com você, como é que estão as coisas? Tudo ótimo também, obrigada. Show. Obrigado pela disponibilidade. Deixa eu só regular a altura aqui, que aí agora com a tela dividida. Boa. E bom, vamos fazer um bate-papo leve aqui. Eu acho que é um assunto interessantíssimo, de extrema relevância, e eu gostaria muito de entender um pouco melhor como vem sendo o seu trabalho. Então, por favor, fique à vontade, se apresente. Depois, lógico, vai ficar gravado e aí eu marco você. Então, por favor. Ótimo, obrigada pelo convite. Eu sou Andréia Guimarães, sou escritora, sou treinadora de mulheres, mentora, e hoje eu venho desenvolvendo um trabalho que faz com que a mulher possa se reencontrar e ativar o que eu chamo de tríade do sucesso, né? Inclusive, tem algumas alunas entrando aí, sejam bem-vindas, sejam vocês também, né? A galera que segue o Eric, bem-vindos também. E é isso que eu faço hoje, sabe, Eric? Para mim é mais que um trabalho, hoje é uma missão mesmo de vida. Foi o que eu sempre sonhei fazer e é o que eu estou fazendo hoje. Show. E assim, nessa sua jornada, você identifica que o público feminino enfrenta uma dificuldade diferenciada no que diz respeito a se projetar no empreendedorismo? Então, eu vou responder isso em duas etapas. Por favor, Como adoro. era no início, né? Quando eu comecei a empreender, quando eu me tornei empreendedora e decidi então treinar outras empreendedoras, eu tinha uma visão, né? Uma visão de competitividade, Uhum. aquele modo de empreender que nós aprendemos do único modelo disponível que tínhamos, que era o modelo masculino de empreender, até porque, né? Quem sabe um pouquinho de história precisaram de um tempo para poder conquistar o lugar que tem hoje no empreendedorismo, né, na vida profissional. E eu comecei com esse modelo, era o único que eu conhecia, e ensinei também muito esse modelo. E não posso dizer que foi ruim, foi uma experiência e foi uma etapa importante para o que é hoje. E hoje o que eu faço, vivo e ensino, né, para as mulheres é que existe um novo jeito feminino de empreender e que assim agrega muita coisa do que a gente aprendeu do modelo masculino, mas que foi importante descobrirmos que existe sim um modelo feminino muito mais adequado, Eric, porque assim nós não é que é melhor ou pior, não é sobre isso, mas nós somos arquitetados, né, diferente dos homens. E quando a gente tenta entrar nesse modelo masculino, que é um modelo assim linear, né? Eu sempre falo para minhas alunas, o meu marido, ele tem 54 anos, gente. De segunda a segunda ele pula da cama e tá pronto. De manhã cedo, 5 da manhã, ele tá pronto. Domingo é domingo, feriado, não tem esse negócio. E eu não, eu tenho uma época do mês que eu tô um foguete, fora de controle, como eu costumo dizer aqui. Totalmente Já tem. alterada hormonal, né? Sim, mas tem uma época que eu tô assim, devagar, quase parando, sabe? Eu até brinco e falo que todo mês eu tenho o meu dia da renúncia. E foi muito importante para mim, enquanto empreendedora, e até para minha saúde física, mental, que eu entendesse isso e que eu adequasse o meu empreender a isso. E hoje eu tenho levado esse entendimento para as mulheres. E isso não é algo que vá invalidar, né, o empreendedorismo feminino, pelo contrário, traz mais solidez, porque torna o ambiente empreendedor muito mais apropriado para a nossa forma de ser, né? Para que aquilo não seja algo que venha trazer
problemas para nós, como pessoas, como seres humanos, para a nossa saúde, enfim, mas para que a gente possa fazer uma adequação e poder, então, construir tudo aquilo que a gente é capaz de construir através do empreendedorismo. Show. A gente teve aqui um comentário, achei bem legal, Marlene, né? Não é sobre competição, é sobre ser feminina e saber empreender com a adequação feminina. Achei um comentário muito bom. E pelo que eu entendi assim, na sua experiência, você falou, né, que existe um modelo inicial muito masculinizado, e existe um modelo atual mais feminino ou mais adaptado à realidade de vocês, né? E eu gosto Exatamente. muito desse conceito de ciclo, né? O universo ele é cíclico. A gente tem as estações do ano, onde a gente tem movimentos mais de exteriorização, como na primavera, para onde a gente caminha, ou mais de interiorização, como no inverno, né? E acredito que o mundo feminino ele tem esse ciclo de uma maneira talvez mais notória. E o que você está me dizendo é que compreender, aceitar e adaptar esse ciclo no movimento de empreender é o que faz com que o empreendedorismo para as mulheres se torne mais leve, mais fluido e mais autêntico, né? Perfeito. Isso mesmo. E assim, né? Bom, a gente está como aliado também aí em outras formações, né? E acaba então entendendo muito sobre a questão da própria permissão de empreender, né? Você acha que existe muitos bloqueios culturais, familiares ou dentro dos relacionamentos que dificultam as mulheres de dar o passo, de arriscar no empreendedorismo? Olha, eu acredito que sim, que mesmo quando elas já estão empreendendo, isso ainda é muito forte, né? E quando eu falo isso, não estou me baseando só no achismo. Como eu venho já há 8 anos atendendo mulheres de forma individual, em grupo, e com as demandas que elas trazem durante esses atendimentos, eu percebo quanto que ainda é uma carga muito forte, tanto cultural, quanto familiar, quanto emocional, né? E é algo que realmente se torna fundamental dentro do processo de treinamento, de mentoria daquela mulher que deseja empreender, que ela realmente venha acessar, como eu costumo dizer, né, as cordas que estão prendendo essa mulher na escassez, para que ela possa então se liberar e acessar toda a abundância que está disponível para ela, as conquistas que já estão disponíveis e que ela só precisa acessar. E para que ela acesse, ela realmente precisa soltar as cordas de escassez emocionais. Show. E assim, bom, para você que está aqui assistindo, é um pedido rápido, curta essa live, encaminha ela aqui no aviãozinho, manda para alguém que talvez queira empreender, principalmente se for mulher ou que já empreende, porque acho que a ideia do movimento da live é realmente contribuir com o bate-papo para incentivar ou apoiar, como a gente gosta de falar, esse movimento, essa conquista, não só do espaço no mercado, porque a gente não está falando de competição, mas a conquista da própria permissão, né? A conquista de poder movimentar-se em direção aos seus sonhos e objetivos com mais leveza e aceitando a si como ser, né? Independente de qualquer outra característica ou rótulo, né? Isso mesmo, Eric. Você falou uma palavra muito importante, que é a questão da aceitação. O feminino ele foi tão machucado num passado não muito distante, e não é que hoje não exista mais, né? Essa questão, mas a gente tem que reconhecer que é bem menos, que a mulher já tem a sua liberdade, já tem o seu espaço, e que mesmo que ainda tenha muito a se conquistar, mas houve uma grande evolução, né? Há poucas gerações aí, uma mulher não teria essa oportunidade de estar aqui se expressando, treinando outras mulheres, enfim. Então, nós temos sim muitas coisas para celebrar. E é importante que nesse momento de transição, eu entendo que nós estamos vivendo esse momento de transição, porque muitas mulheres já se deram conta de que esse modelo masculino ele é muito agressivo para nós e que a aceitação do feminino enquanto um estado, enquanto a sua essência, sem aquele peso de se sentir inferior, que é algo que a mulher acabou carregando emocionalmente, muitas nem têm consciência disso,
mas o fato de ser feminina trouxe, né, essa conotação de inferior com base nos dados históricos, né? Porque a gente sabe que as dores emocionais elas vão de geração em geração. Então, uma das coisas que acontece dentro dos meus treinamentos é que a pessoa ela começa a se aceitar enquanto feminina sem esse sentimento de inferioridade, o que torna muito mais leve para ela essa transição para esse modo feminino de empreender, que, como você falou muito bem, se torna muito mais leve e conectado, né? Traz muito mais da essência da mulher e a chance disso dar mais certo é muito maior, porque quando você se coloca verdadeiramente em algo que você faz com a sua essência, gera uma conexão muito mais forte e, consequentemente, os resultados são muito melhores. Não, adorei. Isso faz muito sentido, né? Porque, de fato, esse movimento, quando a gente pega ele historicamente, né, ele cria muita injustiça. E as pessoas, quando vivem em qualquer ambiente, tá? Não estou falando necessariamente só das mulheres, mas até você pegar um aluno numa escola e você começa a rotulá-lo, e você começa a limitá-lo, você vai notar isso ao longo do desenvolvimento dele, né? E quando você pega isso dentro de uma sociedade, né, numa classificação global, você cria sim repercussões em outras camadas, onde você vai ter muitas vezes essa visão de que eu não posso porque isso é coisa de homem, eu não posso porque eu estou me expondo e se expor é coisa de quem vende o corpo, e eu preciso ser, sei lá, dólar, né? Assim, bem recatada. Só que são crenças que foram criadas em outra época por pessoas influenciadas pela sociedade de outra época e que merecem, ao meu ver, muita atenção para ressignificar, né, e atualizar para o que de fato é, né, que é um mundo que caminha, ao meu ver, espero eu, para uma igualdade real, no sentido de que existem diferenças, sim, mas elas são complementares e não competitivas. Então você vai ter, ao meu ver, no feminino, uma atenção muito maior aos detalhes, né, uma beleza, uma sofisticação, uma delicadeza, uma criatividade que carece muito no universo, digamos, 100% masculino. Eu não estou falando só de homem ou mulher, mas eu estou falando conceitualmente, né, desses, desses polos. Não sei se faz sentido isso para você. Sim, sim, totalmente. Você falando aí me fez lembrar de uma pessoa que eu fiz uma consultoria empresarial com ela, para a construção de um negócio no ramo imobiliário, que é um mercado que inicialmente foi muito masculino, como praticamente todos os mercados, né? Os tradicionais, pelo menos. E a gente fez uma construção de marca assim tão, tão incrível, tão linda, tão conectada com o feminino, sabe? Trazendo essa questão da casa, trazendo a questão da mesa posta, trazendo tantos elementos do feminino que conectam com o público, porque embora quem vai comprar não é só mulheres, mas a mulher ela tem uma palavra final ali muito, muito decisiva na hora de comprar um imóvel, né? E foi algo muito bonito, muito bem elaborado, muito bem pensado e com essa conexão com o feminino na construção da marca, né? É claro que não é só sobre isso, essa coisa do novo jeito feminino de empreender. Não é só você trazer elementos do feminino para a sua prática empreendedora, mas é sim para a rotina. Eu acredito que muito mais para a rotina do que qualquer outra coisa, porque, como eu falei, né, o funcionamento feminino não é linear, é um funcionamento mais cíclico. Então, durante um mês, a gente passa pelas 4 estações, sobe e desce, um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. E a rotina, ela precisa atender esse movimento para que não seja algo muito pesado e danoso para a nossa saúde física, mental e emocional. Não, super concordo, né? Até acho interessante, né? Minha namorada está assistindo aqui, ela sempre fala assim, Eric, não adianta ser só racional, né, nesse ponto de vista. Quando você consegue colocar mais emoção no seu trabalho, você cria mais conexão. E você cria um movimento muito complementar, que é fundamental, né? Que é o equilíbrio, né? Eu Sim. defendo muito a ideia de sociedades que busquem esse contrapeso, né? Então, amor, Sim. obrigado aí pelas dicas de sempre. Espero estar conseguindo colocar em prática, porque de fato, quando você tem o contraponto, você vai ter 2 vezes o potencial, né? E quando você tem essa compreensão, você vai buscar
esse equilíbrio em você mesmo que você não tem alguém para o contraponto. Então você vai falar, ok, agora eu vou parar aqui, eu preciso atuar nisso, eu preciso abrir caminho aqui, vou usar um posicionamento, uma energia, uma mentalidade. Né? Mas isso não sou eu estou acessando isso por uma necessidade. E aí depois eu falo, agora aqui sou eu. Aqui eu vou fazer no meu ritmo, no meu jeito, com o meu carinho, com o meu cuidado, e isso vai ser o sustentável, certo? Sim, é isso mesmo. Show. Pessoal, tem gente entrando aqui, né? Então, obrigado, aproveita, manda dúvida, né? A gente está aqui com uma mentora de mulheres. Eu estou aqui para ajudar também no que diz respeito à parte emocional, né? Venho migrando aí para o atendimento mais focado em empreendedores, líderes, empresários, empresárias. E a ideia é criar uma rotina um pouco maior de bate-papos descontraídos, onde vocês possam, e ao meu ver, devem questionar, perguntar, trazer comentários, utilizar desse tempo que está sendo, digamos, doado para ter interação e favorecer algum movimento. Então, às vezes vai ser o empreendedorismo feminino, às vezes vai ser a energia masculina, às vezes vai ser crenças limitantes familiares. A semana passada foi sobre alimentação, mas a ideia é o quê? Ajudar as pessoas a se ajudarem. Né? Então, acho que a gente está unindo pessoas com esse propósito, e você que está assistindo, seja na gravação, seja ao vivo aqui agora, pode ajudar como? Contribuindo com likes, contribuindo com indicações, chamando pessoas para assistir. Quem está aqui por mim, aproveita, clica aqui, segue a Andrea. Quem está aqui pela Andrea, aproveita, clica aqui, segue o Eric, para que a gente possa continuar contribuindo com o conhecimento. Tá? Pessoal, se tiver dúvidas, então, aqui as pessoas que estão online, por favor, respondam. Quem empreende, escreve eu nos comentários aqui embaixo, só para a gente ter um pouco de interação, entender. Não importa se é empresa grande, empresa pequena, se é autônomo, se é MEI, né? Escreve eu para a gente saber aqui das pessoas que estão nos acompanhando, quantas já estão nessa jornada. Né? E você, Andréa, faz tempo que está nessa jornada? Enquanto as pessoas respondem aqui, ó, já estamos tendo as respostas, Marlene, Lu, Giovana. Sim, eu já estou bastante tempo nessa jornada aí, sei lá. Eu não sou muito boa com data, não, sabe, Eric? Mas, assim, bem mais que 20 anos que eu já Uau! estou empreendendo, desde negócios tradicionais, depois dos negócios digitais, empreendendo sempre na área da educação, né? Hoje eu considero que ainda sou da área da educação, porque eu continuo treinando e ensinando pessoas, né? E tanto em negócios físicos tradicionais, como hoje com a empresa de treinamentos. Show. E assim, qual foi, no papel de mulher, né, já que o tema é esse, a sua maior dificuldade nesses 20 anos? Assim, e pode ser interno, tá? Pode ser com você mesmo, não necessariamente com o cliente, porque isso acaba sendo, logicamente, Sim. do empreendedorismo, né? Uhum. Então, Eric, na verdade, a minha maior dificuldade nesses, sei lá, mais de 20 anos empreendendo, foi comigo mesmo. Uhum. Foi de me reconhecer, né? Foi de realmente vencer as minhas dores, que às vezes me limitavam. Hoje eu reconheço que em vários momentos eu poderia ter ido bem mais longe, mas eu mesma me limitei, eu mesma me sabotei, eu mesma me aprisionei nas minhas dores, nas minhas questões, e acabei deixando muitas oportunidades ficarem para trás, embora muitas outras foram aproveitadas, né? E assim, hoje, no balanço final, foi uma grande escola da vida, o empreendedorismo. Eu aprendi muito enquanto líder, enquanto gestora, enquanto administradora, enquanto estrategista. Eu me desenvolvi muito como pessoa, mas o meu maior ganho, que partiu da minha maior dificuldade, foi o autoconhecimento. Né? Então, hoje Uhum. eu sempre falo, gente, você tem um desafio, seja profissional, seja financeiro, seja relacional, ok, você se dedicar em se autodesenvolver, né? Aprender novas habilidades, novos saberes, isso é muito importante, mas nada é tão poderoso quanto o autoconhecimento. Você realmente entender por que você sente que a sua vida está travada, né? No meu caso, eu até falo isso no meu livro, que eu tinha um padrão, mas no início eu não percebia. Então eu começava um negócio e ele explodia no início e era um sucesso total, e depois que ele chegava num certo nível, a decadência era certa.
E aí eu iniciava outro negócio, explodia quando ele estava no auge, aí era só para baixo. Nunca ficava e nem continuava Nem subindo, era só. estabilizava. Não, então assim, eu demorei muito para entender que era um padrão. Eu nem sabia que existia esse negócio de padrão, né? E Uhum. eu demorei muito, eu paguei um preço muito alto por não entender isso, né? Eu não tinha essa permissão para prosperar, né? E então, quando eu chegava num determinado nível, embora cada vez eu chegasse um pouquinho mais alto, mas era tipo um teto. Quando chegava naquele teto, não tinha mais como continuar, e aí eu começava a cair, acontecia algo que fugiu do meu controle, entrei em processo de endividamento, várias questões aconteceram, né? Eu relato muito sobre isso lá no meu livro. E depois que eu entendi que isso era um padrão, eu coloquei a minha energia em quebrar esse padrão, né? Quebrar esse padrão para que eu pudesse, então, alcançar outros níveis, para que eu pudesse, então, aumentar o meu nível de prosperidade, para que eu pudesse, então, ampliar, né, as fronteiras, alargar as fronteiras do meu negócio, do meu sucesso, dos meus resultados. Então, assim, eu demorei muito para entender isso, né? E eu paguei um preço alto por isso. Que, assim, hoje não vem em forma de lamento essa fala, porque no final foi um aprendizado. Embora eu reconheça, né, que poderia ter sido menos doloroso se eu tivesse buscado ajuda, né? Mas eu, com aquela postura da mulher forte que dá conta de fazer tudo sozinha, que hoje, inclusive, o meu principal público são as mulheres fortes. Então, eu sempre falo que não tem mulher preguiçosa, porque a mulher forte ela não tem preguiça. Ela é mão na massa, ela é alta performance, ela confia no próprio taco, mas ela se sobrecarrega. E ela tem uma característica de que ela só pede ajuda quando ela já está no fundo do poço, né? Eu brinco com as minhas alunas e falo, ela só vem quando ela está na zona de se lascação total, no caos, aí ela se rende a pedir ajuda. Então eu demorei muito para me render a buscar ajuda, né? Eu usei muito do meu autodidatismo, eu usei muito da minha alta performance, eu usei muito, sabe, da minha capacidade de concentração, da minha capacidade de consistência, mas teria sido mais suave e o sofrimento teria sido bem menor se eu tivesse buscado ajuda lá desde o início. Então, você que está aí assistindo e que está passando por algum desafio, de repente está repetindo um padrão, né, de escassez, seja lá qual for, dentro do seu negócio ou em qualquer outra área, né? Busque ajuda o quanto antes, não seja tola como eu fui, porque eu me achava demais, né? Eu estava arrasando, eu era muito elogiada, as pessoas me achavam incrível, eu também me achava, e eu me perdi nessa coisa de pode achar comigo que eu dou conta sozinha. Obrigado pelo relato e assim, eu concordo muito, eu sempre digo, a gente pode ir muito longe sozinho, de fato, né? Uhum. Só que se você quiser ir mais rápido ou mais longe, é importante você ter algum tipo de apoio. Então, às vezes você vai contratar, pode ser um terapeuta, um coach, um mentor, um curso, uma terapia, né? Não estou julgando, não estou limitando. Às vezes vai precisar ser um sócio, às vezes precisa ser o cônjuge, alguém que vai estar ali para dividir e somar, né? E aí você falou desse ciclo, né, de crescer muito e cair, crescer muito e cair. Por cima, assim, quantas vezes você repetiu esse ciclo até perceber o padrão? Olha, pelo menos, assim, com empresas formais mesmo, pelo menos umas 5 vezes, 5 vezes. Tá. até que eu Uau. entendi. E foi incrível, porque quando eu entendi, eu estava com uma empresa, que eu fiquei com ela há 11 anos, eu vendi essa empresa no ano passado, Uhum. e quando eu entendi, eu tinha passado por esse processo. Eu abri o negócio em 2011, comecei a escalar, 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 fiquei no auge do negócio e de repente veio a crise de 2014, 2015 mais ou menos, Uhum. e eu me vi endividada. Era uma escola, né? E eu me vi com metade dos alunos que eu tinha por conta da crise, que afetou muitas pessoas, e eu me vi ali endividada. Numericamente falando, eu estava falida, né? Se eu fosse fazer o balanço, eu estava falida. Mas a mulher forte também não tem só defeito, não, ela tem qualidade também, né? Como mulher forte, eu falei assim: eu não vou passar essa vergonha de novo de fechar mais uma porta. Eu não vou fechar
essa porta e eu costumo dizer que eu ressuscitei aquela empresa, né? Ressuscitei aquela empresa. Eu tinha até um treinamento meu que chamava Empresa Zumbi, que era um zumbi é um morto que anda, né? Um morto que sai andando. Então, a minha empresa era uma empresa zumbi. E, na época, inclusive, ajudei muitas mulheres que tinham empresas zumbis. E eu ressuscitei aquela empresa, mas o melhor de tudo não foi eu ter ressuscitado aquela empresa. O melhor de tudo foi eu ter me reencontrado naquele processo de ressuscitar aquela empresa. Foi quando eu comecei a me descobrir, foi quando eu me permiti a pedir ajuda. Eu lembro que a primeira vez que eu pedi ajuda foi em 2016. Busquei conhecimento através do coaching, porque assim, conhecimento técnico, gente, eu estudava muito, eu lia muito, eu sempre fui muito estudiosa, mas eu entendi que não era questão técnica. Precisava de algo que eu não sabia o que era, mas era além do conhecimento técnico. E eu fui buscar ajuda na época de coaching, né? Eu nem sabia que existia coaching, não sabia nem o que era isso, enfim. E depois fui para o autoconhecimento, fui para as terapias e fui me entendendo, fui percebendo por que eu repetia aquele padrão. E foi incrível porque essa empresa que eu tive que ressuscitar, né? Eu a vendi no ano passado. Nós passamos pela crise da pandemia, não nos abalamos. Isso prova que, na verdade, as pessoas colocam a desculpa na crise, né? Coloca a culpa é minha, põe quem eu quiser. Foi a crise. E nós passamos pelo pior momento que foi da pandemia, até porque era uma escola de idiomas, então as pessoas... É muito fácil a pessoa pedir um cancelamento de um curso de idiomas, né? Não precisa de um motivo tão grave como o que aconteceu. Mas mesmo assim a gente conseguiu se manter nossa carteira de alunos ali. A perda que a gente teve foi dentro do permitido, porque eu já estrategicamente bolei toda uma forma da gente se manter. Então a gente ficou dentro do que era permitido para se manter no azul. Não precisei demitir ninguém, não precisei pedir desconto de aluguel nenhum, não precisei de nada disso, continuamos tocando com as devidas adequações que o momento exigia. E no ano passado, eu decidi vender a empresa e as pessoas ficaram impressionadas pela rapidez que eu vendi a empresa e pelo valor que eu vendi a empresa. Olha só. Então, assim, isso mostra que está muito mais relacionado comigo do que com o negócio, com o mercado, ou com a crise, ou com o governo, ou com isso, ou com aquilo. Né? Claro que tudo vai influenciar, vai tornar o momento mais suave ou mais desafiador, mas, assim... No final das contas, em qualquer época, vai ter gente ficando rico, vai ter gente ficando pobre, e a grande diferença está em como a pessoa se vê, quem ela é naquele momento, né? E foi isso que fez a grande diferença para mim. A empresa era uma franquia, eu tive essa empresa durante 11 anos, e eu me lembro que quando eu fui conversar com o franqueador, porque para vender uma franquia você tem que ter autorização do franqueador, eu disse por quanto que eu ia vender, e eles falaram que eu não ia conseguir vender. Eu falei, tá tudo bem. Eu só estou informando que eu vou vender esse valor e eu preciso só do aval de vocês para passar para o novo dono. E assim foi feito, né? E eles ficaram surpresos como foi que eu consegui aquilo. E foi em uma semana, né? Foi tempo recorde. Ninguém anda vendendo a empresa em uma semana. Então foi assim, foi algo que parece ser incrível, mas é na verdade um reflexo da nossa vida quando a gente está alinhado com quem a gente é. Quando nós reconhecemos as nossas dores e nos colocamos a cuidar dessas dores, a atender as nossas necessidades emocionais não atendidas, para que nós possamos sair daquele ciclo vicioso, que no meu caso era um padrão, né, de subir, escalar, chegava lá em cima, caía. Então eu consegui quebrar o padrão quando eu ressuscitei essa empresa e quando eu concluí o ciclo dessa empresa com muito sucesso. E é isso que eu tenho ajudado outras mulheres a conquistarem dentro da tríade, porque é um dos pilares da tríade, né, que é a realização dos sonhos, as conquistas, a prosperidade em si. E é isso. Não, incrível, incrível. Eu queria trazer a atenção para um ponto que talvez possa ser muito interessante para as pessoas, né? Você disse que você veio repetindo um padrão até 2016, ali por volta e aí você, dentro do padrão, adotou uma postura diferente. E por que eu quero trazer ênfase para isso? É muito comum as pessoas falarem que quando a gente está repetindo o padrão, a gente tem que evitar o padrão.
E eu acredito que muitas vezes não é evitar o padrão. Evitar o seu padrão seria você não empreender mais, concorda? Porque o seu Sim, padrão é eu empreendo, cresço e caio, empreendo, cresço e caio. Se você quer evitar o padrão, você não vai mais empreender, vai para o CLT, vai para o concurso público e você quebra o seu padrão. Só que você não se transforma evitando o padrão. é Você verdade. mantém a fragilidade emocional, seu bloqueio emocional, e só não está ali, digamos, entrando na piscina que você não sabe nadar. É só isso. E aí o que você está compartilhando com a gente é que através, né, dessa empresa você criou consciência, percepção de qual era o seu padrão. Me corrija se eu estiver errado. Você mudou sua mentalidade, postura, comportamento e isso, né, esse outro tripé fez com que você mudasse o resultado dentro da sua empresa, a ponto de, em Isso, vez dela falir, ela perdurar por mais 5, 6 anos, né? Até ano passado, sim, e sendo vendido por um valor acima do esperado, certo? Você isso acha mesmo. então que enfrentar os padrões da vida, mas com uma postura diferente, é melhor do que fugir dos padrões que se repetem? Com toda certeza, totalmente, Eric, porque uma coisa que eu falo é assim, o padrão, ele se apresenta num cenário diferente e às vezes a pessoa acha que não é mais aquilo, já é outra coisa, é outro problema, mas não é. É o mesmo problema, só que um cenário diferente. Então, enquanto a pessoa não entra na caverna, a caverna mais assombrosa da sua existência, né? Que é onde está instalado ali a sua dor, que é onde está instalado ali questões emocionais que não foram resolvidas, que é o lugar que nós temos muito mais medo de entrar nessa caverna do que de falir. Nós temos Sim, muito mais medo de entrar nessa caverna do que ficar endividado. Nós temos muito mais medo de entrar nessa caverna do que enfrentar um divórcio. Então a gente acaba vivendo mais daquilo que a gente diz que não quer, porque na verdade o que nós não queremos é entrar nessa caverna, porque ela é tenebrosa. com certeza. É, o buraco é mais embaixo. E eu tenho Não, uma frase aqui que a gente fala: dói, mas liberta. dói, mas liberta. Muito bom, gostei. E assim, então, 20 anos empreendendo, vou arredondar ali 2003 para facilitar os cálculos. Durante aproximadamente 13 anos, você repetiu um ciclo, né? Por um padrão seu, mental, emocional. Não, não fica à vontade se quiser comentar mais ou menos aqui, a live é sua. E aí, depois de 2016, quando você tem essa virada de chave, essa compreensão e acho que essa decisão de fazer diferente, foi antes de buscar ajuda? A mudança de chave foi eu preciso buscar ajuda? Ou você buscou ajuda e aí veio a compreensão de qual era o padrão? Não, a virada foi: eu preciso buscar ajuda. Eu nem Eu tinha preciso buscar. consciência de qual seria. O que eu tinha clareza sobre ajuda era estudar, né? A única coisa que eu sabia buscar de diferente para mim era estudar e tá tudo bem, não é que não seja bom, né? Até hoje eu gosto muito de estudar. Eu lia muito livros sobre finanças, eu lia muitos livros sobre liderança, né? O Segredo da Mente Milionária. Eu falo hoje, né, que eu li aquele livro, eu tive uma compreensão tão rasa dele e já foi incrível. E Uhum. depois que eu fui entender como que a mente humana funciona, os padrões, né, as questões internas, foi que eu entendi a profundidade daquele livro. Então já foi uma nova leitura daquilo ali tudo, já foi uma outra profundidade. E eu só sabia que eu precisava pedir, eu precisava encontrar ajuda, não sabia qual era. Comecei olhar na internet, pesquisar. O YouTube foi o meu grande companheiro para fazer essa descoberta, né? Comecei a pesquisar por temas, por palavras-chave, e fui encontrando grandes coaches, né, do Brasil. Fui encontrando, fui conhecendo, fui assistindo, assim, eu virava madrugadas assistindo. E eu comecei primeiro uma mudança comportamental, que foi muito importante, e depois eu fui um passo além, que foi a mudança não só comportamental, mas também na ressignificação daquilo que eu precisava ressignificar enquanto pessoa, dentro daquilo que eu reconhecia como o padrão financeiro, né, aquele termostato, quando eu chegava naquele nível dali não ia mais, e
foi aí que eu comecei a compreender o que de fato estava acontecendo na minha vida e as coisas começaram a se transformar a partir desse entendimento, né? A partir desse mergulho em mim mesma. Então, o comportamental foi muito importante, mas a grande virada foi realmente eu entender, saber quais eram as minhas dores, quais eram os meus padrões, o que eu precisava abrir mão, o que eu tinha que deixar para trás, o que eu tinha que resolver em mim, né? As permissões que eu precisava acessar. E a partir daí as coisas começaram a mudar, e assim continuam mudando, né? Eu costumo dizer assim, gente, vocês não viram nada ainda. E vocês não Sim. viram nada. Muita coisa ainda vai acontecer, quem viver verá, porque os resultados eles não se limitaram aos negócios, os resultados não se limitaram à realização de sonhos, eles foram muito além, eles abrangeram saúde física, emocional, casamento, o relacionamento com as outras pessoas, o relacionamento com o dinheiro em si, o relacionamento com a vida, né? Então é uma mudança completa, até porque nós não somos seres de departamento, né? Nós somos um ser sistêmico completo. Então, quando você vai melhorando uma área da sua vida, as outras vão sendo afetadas. E outro dia, até uma amiga minha que eu conheci, no primeiro contato que eu tive com esse universo de desenvolvimento humano, lá em 2016, a gente fez um treinamento juntas. E ela conversando comigo, a gente falando por telefone, né? Ela disse assim, Andréia, se alguém me falasse que você, aquela Andréia lá de 2016, era essa Andréia de hoje, eu não ia acreditar. Eu só acredito porque eu te acompanho e eu vejo. Porque você mudou tudo, você mudou a sua forma de falar, sua forma de agir, mudou os seus negócios, mudou o seu resultado, o seu olhar mudou, até seu cabelo mudou. Entendo bem. E aí eu fiquei assim, nossa, é muito legal, né? Quando você tem essa mudança tão impactante que ela vai, alcança a vida de outras pessoas, porque às vezes alguém que está lá, que nem é minha aluna, mas que está seguindo, está acompanhando, está vendo tudo isso, ela começa a despertar dentro de si uma certeza de que há sim uma possibilidade de mudar a sua realidade, seja ela qual for, que tem um caminho sim, e que ela só precisa trilhar esse caminho, né? Obviamente vai precisar ter um pouquinho de coragem, porque nós tememos o desconhecido, né? E naquele momento, tudo isso para mim era um lugar muito desconhecido. Era um lugar de exposição e a mulher forte não gosta de se expor, por isso a mulher forte não gosta de pedir ajuda, para não ter que falar, eu tô lascada. Ela não tem coragem de falar isso, ela prefere se lascar. Então, é um ato de coragem. A cura é um ato de coragem, mas vale muito a pena. Você se expor, você vencer as suas dores, seus desafios, seus medos, seus maiores medos, porque a mulher forte ela não tem medo de resolver problema, ela não tem medo de enfrentar desafio, pelo contrário, ela até tem uma recompensa emocional nisso tudo, né? E o grande medo dela é se colocar vulnerável. Então, esse negócio de pedir ajuda é realmente algo que da mulher forte vai exigir muita coragem, mas vale muito a pena. A grande maioria das minhas alunas, como eu já disse, são mulheres fortes e muitas delas, né, estão aí 5 anos passando por desafios e pedem ajuda e eu falo parabéns. Eu queria ter tido essa coragem, né, de ter pedido antes ajuda, mas tudo bem, foi como foi. Eu aceito a minha história, já aceitei a minha história e desfruto do momento presente. E eu sei que tudo aquilo teve um significado para mim e para as pessoas que hoje estão sendo beneficiadas com essa história. Mas pode ser diferente, né? A minha história pode abreviar a dor de alguém que não vai precisar passar pela quantidade de anos. Só no meu casamento foram 25 anos de tormento, de tribulação, de sobe e desce, de vai, não vai, separa, não separa, né? E hoje eu tenho 33 anos de casada e eu sei que a maioria estava achando que eu tinha 33 anos de idade, muito obrigada. Mas eu fiz 33 anos de casada e eu e meu esposo, nós temos a mesma opinião de que hoje nós estamos vivendo os melhores anos do nosso casamento. Uau. E foram 25 anos até eu me encontrar e entender que o problema não era meu relacionamento, eram as dores que eu carregava, as dores que ele carregava e a expectativa que a gente colocava um no outro e que ninguém sabia resolver, né? E então, assim,
eu fico realmente feliz que a minha história hoje ela possa abreviar o sofrimento de muitas mulheres, que elas não precisam falir tantas empresas, que elas não precisam enfrentar 25 anos de um casamento atribulado e nem se divorciar, mas que elas possam ali se resolver o mais rápido possível, né? Então é Sim. isso, Érica. Eu falo E muito, viu? essa... Não, tô adorando. E essa mudança no seu relacionamento também foi derivada dessa sua busca de 2016 para cá, então. Então, Érica, eu costumo falar uma coisa. Imagina que isso aqui é uma árvore. Isso aqui é o tronco, né? A raiz. Aqui tem os galhos, os frutos e as folhas. Perfeito. E aqui tem um problema, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Mas a raiz deles é um só. Então, quando eu olho para mim, quando eu resolvo em mim, consequentemente, todos os galhos dessa árvore são afetados de forma positiva, né? Show. Então, foi assim, por tabela mesmo. Inclusive, na época, eu já dizia assim, eu cheguei num ponto que eu falei assim, chega, não aguento mais, porque a mulher forte tem disso, ela só vai buscar ajuda quando ela realmente não aguenta mais, depois que ela já tentou de tudo. Quando você vê uma mulher forte falando, eu já tentei de tudo, pode acreditar, é verdade. Sim. E eu disse assim, chega, eu não aguento mais, eu não quero mais saber, se esse casamento quiser acabar, ele acaba, se ele quiser permanecer, ele permanece, eu não faço mais nada. Eu fiquei assim, sabe? Tipo assim, pode o mundo explodir. Tem até um negocinho na internet que a pessoa tá aqui e as casas tudo explodindo, pegando fogo atrás, e a pessoa bem assim. Eu fiquei tipo isso. Eu falei, a partir Já de no agora eu vou estado de olhar para mim, contemplação do a caos, né? partir de agora eu vou. Não, nem contemplando, eu fingi que nem existia mais. Eu só olhei, eu falei, a partir de hoje eu só vou olhar para mim, porque eu tô a ponto de explodir, eu tô a ponto de sei lá, de dar um troço aqui. Então, eu vou olhar para mim, vou olhar para minhas necessidades, vou cuidar da minha saúde mental, física, porque nessa altura do campeonato a saúde já estava afetada em todos os âmbitos, eu já tinha crises depressivas e a minha vida era tão louca que eu nem sabia que eu tinha crise depressiva. Hoje que eu sei o que é uma crise depressiva, é que eu olho e falo, caraca, como é que eu venci isso? Sozinha, sem nenhum remédio, sem nenhum especialista me ajudando, sem nada. Né? Eu nem me imaginava. Eu ficava dias e dias trancada dentro do meu quarto, sozinha, isolada, como eu era dona do meu negócio. Eu simplesmente desaparecia lá do negócio. Não adiantava me ligar, não adiantava me mandar mensagem, que eu ficava trancada no meu quarto. E depois, quando eu me sentia um pouco melhor, eu voltava para a vida, para a luta, né? Que não era uma vida, era uma luta. E eu nem tinha consciência, gente, que na época eu tinha crise de Ansiedade. depressiva, nem Depressão. sabia. Curava lá, Mas, curava com o tempo. Mas não é recomendado, né? Era falta de conhecimento mesmo, tá, gente? Eu não estou falando para vocês fazerem isso. Eu estou relatando o que de fato aconteceu por falta de conhecimento mesmo. Então, foi na época que eu falei, agora que se exploda, eu quero que tudo se acabe, eu vou cuidar de mim. E foi quando eu me permiti realmente olhar para mim e, consequentemente, as coisas foram se ajustando, tanto no profissional, no relacionamento, no emocional, e as coisas foram mudando, né? Fui construindo a partir dali o que eu chamo hoje de um novo estilo de vida. show. Assim, putz, acho que vai muito com o que eu venho buscando entregar para os meus clientes, né, essa concepção, porque toda a sua transformação é se como você estivesse dizendo que para você alcançar a vida que você quer, seja no profissional, seja no financeiro, que são coisas diferentes, seja no relacionamento, seja com você mesmo, é necessário uma alteração interna, é necessário essa introspecção e essa lapidação. Faz sentido, assim? Sem dúvida Você diria, nenhuma. é possível a gente crescer como pessoa, como empresa, como cônjuge, sem a nossa transformação? Falhou só o finalzinho aí, Eric. Você acha que é possível crescer como pessoa, como empresa e como cônjuge sem considerar a própria transformação? Eu não vou falar que é impossível, porque o ser humano é incrível. O ser humano é assim, algo que inexplicável, né? Mas é muito sacrificante, né? É muito doloroso. Você se machuca muito. É como dizer assim, é possível ir numa guerra e voltar vivo? É.
mas a pessoa vem traumatizada pro resto da vida, a pessoa vem todo machucado, às vezes vem mutilado. Então, é possível? É, mas eu garanto que não é o melhor caminho. Boa resposta. Boa resposta. E assim, tem um documentário, para quem nunca assistiu, eu super recomendo. Tem no YouTube o TED Talk, e tem um documentário no Netflix da Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade, né? E aí acho que isso casa muito com o que você trouxe aqui, porque durante muito tempo, nesse papel de mulher forte, eu não posso expor o quão fraca eu estou, porque eu preciso Uhum. manter uma imagem de forte. E o grande equívoco é que a gente acha que a vulnerabilidade é uma fraqueza. E a grande verdade, segundo a Brené Brown, é que você tem que ser muito forte para se vulnerabilizar. Você precisa de muito. Eu ia falar culhão, mas isso é bem machista, né? Você precisa. Bom, eu tenho uma mentora que fala assim: tem que ter muito peito para poder se vulnerabilizar, sabendo que isso faz parte do processo, isso é humano, porque todos nós temos fraquezas, falhas, processos, fases, ciclos. E quando você, então, pede ajuda, quando você se abre, quando você busca algum apoio, você, na verdade, está se tornando ainda mais forte, porque você está vencendo o próprio ego, você está vencendo a própria limitação, você está vencendo a própria falta de permissão que às vezes você se dá por achar que você precisa ficar vinculado a uma imagem de pessoa forte, né? Faz sentido? Total. Inclusive, Eric, eu recebo muitos depoimentos de alunas e seguidoras que falam que é, elas se identificam muito comigo, com o meu trabalho, por essa exposição. Que eu falo quando eu estou bem, eu falo quando eu estou mal, eu falo, né? Coisa que antes eu não fazia. Até assim, hoje eu falo da minha história, dos meus desafios, e eu demorei muito para ter coragem de falar isso em público, né? De dizer o que eu passei dentro do meu casamento, de falar o que eu passei dentro das empresas. Eu demorei muito para ter coragem de falar isso. E uma das coisas que mais conecta as pessoas hoje é porque elas olham para mim, vê um ser humano, uma super mulher, super mentora, perfeitona, né? Um modelo inalcançável de ser humano. Elas veem uma pessoa com as dores que elas têm, com os desafios que elas têm, só que com uma estratégia para vencer tudo isso. Bom. E com mentalidade, né? Porque como você mudou a chavinha, até mesmo quando falta estratégia, a gente sabe que a gente pode e deve procurar recursos adicionais, né? Isso mesmo. E eu acho muito importante isso que você está trazendo, porque muitas vezes as pessoas que querem começar, elas estão se comparando com quem já está na jornada, né? Sim. E não importa qual jornada, se é no empreendedorismo, se é no esporte, se é na qualidade de um relacionamento, né? Poxa, quando você me diz que 33 anos de casada, né, os 25 iniciais houveram turbulências, e você diz isso com humildade, você diz isso com sabedoria, e você diz que quando há vontade, intenção, movimento de ambos os lados, vocês podem, depois de 3 décadas, estar vivendo os melhores anos, isso é muito inspirador. Porque quem olha só para agora, para a foto da empreendedora, da família, né, você com seu marido, ou qualquer coisa que o valha, a gente acha, nossa, mas está muito longe. E eu acho que é importante a gente falar isso. Muitas pessoas me questionam, Eric, dentro do desenvolvimento emocional, você está 100%? Eu falo, cara, tem dia que eu adoraria achar que sim, mas tem dia que eu falo, meu cliente está melhor que eu. Tem dia que a gente precisa ter a consciência que, como ser humano cíclico, nós vamos também enfrentar desafios, e às vezes mais intensos, às vezes menos intensos. Cada um vai ter o seu gatilho, sua dificuldade, seu bloqueio emocional, seu trauma. Tá? Para deixar bem claro aqui, com trauma, eu considero qualquer situação que você passou aqui, o seu cérebro neurologicamente não achou recurso para resolver, ele pode criar um trauma. Então pode ser uma coisa aparentemente pequena, mas que o seu cérebro vai processar como um trauma, e isso vai te influenciar ao longo da vida. Né? A grande questão que é um processo de construção, de lapidação, como a gente falou no começo da live, onde você vai gradualmente limpando, trabalhando, evoluindo, subindo, e você continua melhorando. Né? Então é aquela Isso aí. coisa,
para quem quer começar, se permita, né? E vá se encontrando no caminho, porque a gente se transforma no caminho, a Verdade. gente se reinventa no caminho, a gente chega cheio de. Eu quando comecei, acho que você não acompanhou muito sobre a minha história, mas eu era extremamente tímido, introvertido, incapaz de falar em público. Eu jamais entraria numa live no Instagram para sei lá quantas pessoas e sei lá com quem, né? E houve um processo, como assim você, durante um período árduo, por esforço, né, na força do ódio, muito sofrimento, exposição forçada, até descobrir que existem técnicas, existem ferramentas, programação neurolinguística, hipnose clínica, meditação, que vai acelerando toda essa transformação para hoje estar aqui. Então eu escuto assim, nossa, não, mas é que você fala muito bem, que você é desinibido, eu falo aqui, ó. Tô disfarçando. Porque eu não era, eu me tornei isso. Né? E Sim, aí o que me motiva muito, espero que apoie as outras pessoas, é que quando eu ver essa live daqui 2, 3 anos, eu vou falar assim, nossa, olha quanto eu já mudei de novo. Né? E antes eu tinha uma preocupação muito grande, em lives mesmo, por exemplo, de passar uma imagem de perfeição no sentido de falar só certinho e põe a melhor roupa e não vou tomar na garrafa que eu tomo sempre. E conforme você vai se expondo à dificuldade, seja ela qual for, pode ser uma exposição como a nossa agora, né, real para as pessoas, mas pode ser uma exposição dentro do relacionamento, expor a vulnerabilidade, pode ser expor a uma aversão. Você vai dessensibilizando e você vai se tornando mais consciente de quem você realmente é. E aí é o que eu falo assim, hoje, quem sai para tomar uma cerveja comigo vai ver o Eric com a blusa preta do mesmo jeito, falando basicamente igual. Algumas pessoas falam, pô, que legal, terapeuta 24 horas. Né? Eu falo, né? Eu não sou assim porque eu trabalho com isso, eu trabalho com isso porque eu já era assim antes. Eu só comecei a me aceitar mais no sentido de que eu vou achar onde eu me encaixo. Eu isso acho aí. que é o que a gente começou falando, né? Que a Sim, mulher dentro do empreendedorismo, ela deve e ela tem todo o apoio nosso para encontrar o lugar dela, encontrar o propósito dela. Eu tenho uma pergunta sobre propósito para te fazer e se adaptar no ciclo que ela está vivendo, se adaptar ao mundo como ele é, mas não de maneira só passiva, mas provocando a mudança que se deseja ver, né? Seja no relacionamento, seja na sociedade, sociedade de sócios, seja na sociedade de população. Né? Minha sim. pergunta para você sobre propósito: o quanto você acha que essa busca também de propósito, de significado, de importância, de legado, ou qualquer coisa que o valha, influencia, motiva e apoia as pessoas, principalmente mulheres, nessa jornada do empreendedorismo? Show. Vou responder, mas antes eu quero dar uma atenção aqui para as minhas alunas que estão comentando aqui, ó. A Por Pamela favor. está falando aqui que veja uma mulher real. Isso é muito importante quando a pessoa olha para a gente, além de mentora, além de treinadora, ela consiga enxergar um ser humano, né? E ela falou, já ia falar que a Andrea nos ensina a se permitir, sentir e ser. Não tem como. Quanto mais a gente foge dessa essência, mais a gente se afasta, inclusive, do propósito, que é a sua pergunta. E sabe, Eric, hoje eu tenho uma visão muito mais profunda sobre o propósito. Eu acredito nessa coisa de propósito. Eu acho que ela é fundamental para a nossa vida, mas às vezes as pessoas se perdem na busca desse propósito porque elas não se encontraram. E eu entendo hoje que é impossível você encontrar e viver o seu propósito sem antes se encontrar. Inclusive, eu acredito que a partir do momento que eu me encontro, que eu faço esse reencontro, né, comigo mesma, quando eu realmente entendo quem eu sou, quando eu realmente me aceito, eu começo a viver o meu propósito onde quer que eu trabalhe. Então, Uau! as pessoas se perdem porque elas acabam procurando no trabalho o propósito. Então, assim, quando eu tinha minha escola, que foram 11 anos, e eu comecei a me encontrar, eu comecei a viver o meu propósito lá na escola de idiomas. Lá
eu comecei a fazer reuniões diferentes com os pais dos alunos. Lá eu comecei a fazer reuniões diferentes com os meus alunos. Lá eu comecei a fazer atendimento diferente com os meus alunos, crianças, jovens e adultos. Eu comecei a olhar para a minha equipe de uma forma diferente. Então, ali eu já comecei a viver o meu propósito. Não é porque hoje eu sou mentora, não é porque hoje eu treino mulheres, eu trabalho com imersões de cura emocional que eu encontrei o meu propósito. Eu já encontrei ele e ele estava, sabe onde? Comigo. Quando eu me encontrei, ele veio junto. Incrível. E você, mas você não tinha consciência antes dessa escola, né? Ou tinha do propósito? Na verdade, antes desse momento, né, eu vivia como a maioria das pessoas vive hoje, buscando nos movimentos profissionais o meu propósito, né? Ah, isso aqui não é o meu propósito, ou sei lá o quê. Onde é que eu vou encontrar meu propósito? Fazendo o quê, né? Inclusive, assim, com muitas aspirações. Eu pensava em fazer várias coisas, porque eu sempre tive vontade de trabalhar com mulheres, com famílias, com questões assim que realmente traz o ser humano para a sua base, para a sua essência. E eu achava que aquilo que era o meu propósito. Eu achava que quando eu fizesse aquilo, eu estaria vivendo o meu propósito. E eu encontrei o meu propósito quando eu me encontrei fazendo o que eu estava fazendo, que era tocando uma escola de idiomas. E essa é a grande diferença. E a busca, ela se torna incessante quando a pessoa não se reencontra. Sim. Não, achei muito interessante, porque eu não sei se eu já tinha visto por esse olhar, né? De fato, a gente idealiza o propósito como uma coisa externa e distante, né? Assim, é um cenário que só vai ser realizado lá na frente, em algum momento, dentro de um cenário extremamente complexo, o que facilita muito a procrastinação e a sabotagem, porque é Sim, irrealizável, às vezes, no grau desejado, e às vezes você não consegue ver os degraus, a jornada, os passos até aquele propósito. Falo isso por experiência própria. E aí o que você trouxe é que quando você se descobre, você se conecta mais ao seu propósito e você vai achar formas de viver na escala possível o seu propósito onde você já está. E isso exato. faz a diferença. É Total, isso? total. E, claro, nada impede que você vá construindo, né? Vamos dizer assim, uma escala desse propósito, que você vai construindo novas oportunidades baseadas nesse propósito. Mas aquela busca incessante, né? Que parece que nunca tem fim. A pessoa acha, quando eu fizer isso, aí eu vou me realizar. Quando eu fizer tal coisa, aí eu vou me realizar. Eu vou encontrar o meu propósito quando eu fizer isso. Ou às vezes ela nem consegue encontrar, né? Já tive oportunidade de atender várias pessoas que elas diziam não saber nem qual era o seu propósito. E isso prova o quanto que o propósito ele é encontrado junto com o nosso reencontro. Ele está junto com a nossa essência. E quando a pessoa encontra, ela consegue criar os caminhos de viver esse propósito onde ela esteja, fazendo o que ela está fazendo. Incrível. Adorei. Você gostaria de trazer para quem está assistindo um pouco mais sobre o seu tripé do sucesso? Sim, claro, com muito prazer. Hoje eu desenvolvi um método próprio que eu chamo de tríade do sucesso. Todo o meu trabalho hoje é baseado nesse tripé. E a tríade do sucesso, ela tem eu como a base, começa em mim, né? Ela tem os relacionamentos como o segundo pilar e ela tem a prosperidade como o terceiro pilar. E se você observar, ela é uma escada. Começa em mim. A partir do momento Uhum. que eu me reencontro, que eu me reconheço, né, eu consigo me relacionar melhor e ajustar os meus relacionamentos. E a partir do momento que esses dois pilares estão bem conectados, eu consigo prosperar com muito mais leveza. Eu consigo realmente me colocar dentro desse fluxo. Incrível. O que chamou a atenção é porque eu fiz o workshop A Tríplice do Crescimento, né? Que acaba tendo Uhum. essa sinergia também, por isso que eu falei tripé, no sentido de que muitas vezes a gente vai precisar buscar um equilíbrio em mais do que dois pés. Muitas vezes a gente vai precisar desse terceiro, às vezes quarto passo, degrau, pilar, consciência, para ter um
equilíbrio sustentável, né? E, bom, se você está aqui assistindo, né, não segue a Andréia, aproveita, clica aqui, segue ela. Se você está aqui por ela e não me conhece, aproveita também, clica aqui, segue. A gente já vai indo rumo ao final da live, então se você tem alguma pergunta, você está aqui ao vivo, pergunte para mim, pergunte para ela, vai ser um prazer conseguir. Ah, Fabi, muito bem-vinda. Será um prazer, Fabi também é aliada. E será um prazer responder vocês. Aqui na caixinha de perguntas não tem nada, pode perguntar direto no chat. Pessoal, eu tenho um pouco de ceratocone e eu estou meio distante assim. Às vezes eu não consigo, às vezes eu dou uma olhadinha. Então, se eu também deixei passar alguma coisa, sinto muito, por favor, envie de novo. E André, assim, parabéns pelo seu relato, pelo seu progresso, pelo seu propósito, pela forma como você reordenou a sua vida frente ao que você desejava, pela superação. Eu acho que se superar é a única real competição que sempre vale a pena, né? Quando feito sem ego, quando feito assim sem se superar para vencer o outro. Não, é para você realmente se realizar do que você pode, do que você quer, do que você deve, né? Que possamos, através das nossas histórias de superação, de dificuldade, de desafios, encurtar sim o caminho, o tempo e a dor dos outros que querem trilhar. Cada um vai trilhar o seu caminho, cada um vai ter a própria pedra, não importa o que façamos, mas tem pedra que dá para evitar, tem pedra que dá para chutar com menos força e tem pedra que dá para, se chutada, ser tratado mais rápido. Eu acho que nós, cada um na sua área, com a sua linha, com a sua ferramenta, estamos aqui exatamente para promover esse movimento de união, onde profissional e cliente, onde ser humano com ser humano estão juntos nessa busca, né, de realização, seja crescimento, seja sucesso, seja prosperidade. Obrigado também pelo tempo. Não sei se alguém mandou mensagem aqui, eu travei tudo. Ah, aqui, achei. Bom, a palavra é sua. Acho que não teve nenhuma pergunta. Eu sempre fico na dúvida se falta de pergunta é um sinal bom ou um sinal ruim, mas eu considero bom. A palavra é sua. Qualquer dúvida também, se quiser fazer alguma pergunta para mim, estou à disposição. Por favor. Ok. Vou ler aqui o comentário da Marlene. Parabéns aos dois. Foi uma milhões. Show de bola, que bom. Olha aí. Eric, eu quero agradecer você, né, por esse convite maravilhoso e dizer que eu estou à disposição sempre que você precisar. E é isso, meu querido. Conte comigo também. E vamos juntos, né? Eu costumo dizer, vamos juntos, porque juntos vamos além. Com certeza. Parabéns, você merece e não pare, né? Obrigada. Show de bola. Aqui tinha o que tem a dizer. A Andréia faz um trabalho que transforma as vidas. Amei a live. Obrigado, Rosa. Bom, então vou encerrando. Obrigado, Andréia. Vamos conversando sim. Se tiver alguma sugestão de live, vamos fazer. Eu quero retornar a essa exposição, essa vulnerabilidade positiva aqui para realmente conectar com as pessoas. É um movimento que só funciona quando colocado em prática. E obrigado pelo tempo, obrigado pela sua história, pela a sua honestidade nessa jornada. E, de fato, tenho certeza que não só para mim, mas para quem acompanhou ou vai assistir a gravação, é uma inspiração em muitos pontos. E que continue sendo dentro do seu propósito, dentro da sua essência e dentro das suas escolhas. Parabéns, obrigado e uma ótima noite. Sucesso para você. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.